noite, alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Com muita alegria estamos chegando até você com mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, padre canonizado, santo lá da Espanha, fundador do movimento Opus Dei, esta obra de Deus que tem feito bem em tantas partes do mundo, trabalhando pela santificação na vida profissional, na vida familiar, no nosso cotidiano. São José Maria Escrivá é o santo do dia a dia, como o chamou São João Paulo II, por ocasião da sua canonização. Nós estamos aqui diariamente com você, de segunda a sábado, refletindo parte de muitas das suas homilias. Aqui temos 18 no livro Amigos de Deus, uma obra-prima que você, se não tem, precisa adquirir. Você pode fazer isso através da Editora Quadrante, basta entrar na internet, procura lá, Editora Quadrante, coloca livro Amigos de Deus, ou então, através da pesquisa Livraria da Opus Dei, livro Amigos de Deus, ou se quiser a nossa ajuda, entre em contato conosco na loja da Boa Semente, a loja Coração de Maria, 88 é o código de área, 997723677. Abraçamos a você, querido irmão, querida irmã que está conosco pelas redes sociais, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, nos ouvindo neste podcast através do Spotify. Nosso abraço a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, conosco nas noites da Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Você conosco de segunda a sexta nas noites da Rádio Cultura e aos sábados nas tardes da Rádio Cultura. Dia de sábado a gente entra mais cedo, às 4 da tarde. É muito bom contar com a sua audiência e você que nos ouve pela Rádio Cultura, entre em contato pelo nosso WhatsApp, diga quem é você, aonde você está, se você nos escuta em casa, no trabalho, no seu carro. 88 é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192. E vamos abraçar quem está ao vivo conosco. Um abraço muito especial para a nossa querida Lena. Oi, Lena, há quanto tempo, Lena? Lena hoje por aqui já vai chegando, já vai sentando na mesa do Senhor para sermos alimentados pelo seu amor. Um abraço para Carla Arielle. Carla sempre conosco. Carla, seja bem-vinda. Querida Cristina. Oi, Cristina, como é que você está? Cristina, onde é que você anda, Cristina? Aguardamos você por aqui na Boa Semente. Querida Verônica, seja muito bem-vinda. Como estão as coisas? Conte as novidades, Verônica. Estamos aqui na intercessão. Um abraço grande para a Netinha. Netinha sempre fiel aqui no Amigos de Deus. Tudo em paz, Netinha? Alô, Claudiana, chegou cedo, já está aqui já há um bom tempo, né, Claudiana, aguardando. E você que está nos acompanhando, pode também fazer parte desta roda de amigos, assim como na última ceia Jesus disse, não chamo vocês de servos, mas de amigos, porque falo da intimidade do meu coração, revelei a vocês todos os segredos. Então, nós podemos nos sentar assim, em torno do Senhor, sendo alimentados pelo seu amor. Como é que você faz para estar conosco ao vivo e nos dar essa alegria? Nós estamos de segunda a sábado, o horário é por volta de 9h30 da manhã. O canal é o canal do YouTube da comunidade Mariana Boa Semente. Então você se inscreve no canal, ativa as notificações, toca lá no sininho e fica na expectativa. Por volta de 9h30 da manhã, a gente entra no ao vivo e você faz conosco a série, o programa Amigos de Deus. Tá bom assim? Fica o convite para você. Abraçamos ao povo bom da paróquia de Santo Antônio de Xaramubim, aqueles paroquianos que acompanham e também as pessoas de outras paróquias que seguem a paróquia de Santo Antônio. A partir de hoje nós vamos estar com esse conteúdo na paróquia de Santo Antônio a partir das 7 da noite, tá bom? Então no YouTube e no Facebook da paróquia de Santo Antônio, a partir de hoje, um pouco mais tarde, ficando à sua disposição, às 7 da noite. Vamos rezar então, irmãos? Agora, deixa eu fazer uma motivação para você que está conosco agora. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Se você deseja fazer o bem, compartilhe este conteúdo com alguém. Tá bom, Raimunda? Vamos lá, Raimunda. Vamos começar a trabalhar. Você que está conosco ao vivo, Netinha, Carla, Cristina. Vamos trabalhar, meu povo. Vamos
compartilhar esse conteúdo para que atinja muitas outras pessoas. Coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, liga para alguém, você que está ouvindo nesta noite a Rádio Cultura, pede para sintonizar a Rádio do Bem. Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos rezando durante esta 9ª homilia de São José Maria Escrivá, com a oração de São Columbano, pedindo para que Deus tire tudo de errado, tudo de ruim do nosso coração, essas coisas que Ele não colocou. Nós somos feitos bons, ninguém nasceu ruim. Entenda isso. Todos nascemos bons porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Porém, o adversário, o inimigo, ele coloca muitas coisas ruins no nosso coração, planta pensamentos, sentimentos, promove acontecimentos e nós precisamos pedir esta purificação do coração. Quem está conosco ao vivo, quem está acompanhando neste dia, sabe que Jesus hoje endireitou uma mulher curvada há vários anos. Nós precisamos pedir ao Senhor que endireite a nossa vida. Muitos estamos tortos, encurvados, inclinados pelo pecado. Precisamos ser, pela graça de Deus, tocados, santificados. Vamos rezar? Senhor, destrói e liquida tudo o que em mim planta o adversário. Tais iniquidades, uma vez destruídas, põe na minha boca e no meu coração somente pensamentos bons. Peça a purificação dos seus pensamentos. Vá dizendo mesmo no seu coração: Senhor, tira da minha mente todos os pensamentos maus e coloca no meu coração somente pensamentos bons, que me impulsionem para o bem. Você sabe, meu irmão, a gente faz aquilo que a gente pensa. Às vezes a gente age sem pensar. Então precisamos pensar o bem para fazer o bem. Peça comigo: Senhor, dai-me somente pensamentos bons para que eu possa agir bem. De sorte que minha ação e minha vontade somente sirvam a Ti. Que graça importante que nós precisamos pedir. Diga: Senhor, que a minha ação e a minha vontade somente sirvam a Ti. Eu não quero servir a mim mesmo, menos ainda eu quero servir ao inimigo, menos ainda eu quero servir às vontades, às mentalidades, aos incentivos do mundo. Que a minha ação e a minha vontade somente sirvam a Ti. Que eu compreenda Teus mandamentos. Peça isso ao Senhor agora. Nós não compreendemos aquilo que Deus nos diz, aquilo que Deus nos pede, nem os 10 mandamentos, nem os acontecimentos, e vamos nos deixando levar pelo que nós achamos, pelo que nós preferimos, agindo tantas vezes errado, momento a momento. Então peça: Senhor, que eu compreenda os Teus mandamentos, que eu compreenda que nos Teus mandamentos está o melhor para mim,
É graça de Deus. Deus precisa nos iluminar, nós precisamos ser iluminados por Deus para compreender que a vontade dele é a melhor para nós, porque muitas vezes nós não entendemos. Senhor, que eu compreenda os teus mandamentos, que eu te procure. Você tem procurado a Deus? Nesta nona homilia, nós estamos refletindo sobre a relação com Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo, você que está nos ouvindo pela rádio, você tem procurado a Deus, você tem procurado crescer na relação com Deus. Peça para que Deus lhe atraia. Jesus diz com toda clareza que ninguém vai ao Pai se Ele não o atrair. Peça essa graça para que Ele o atraia, para que você se deixe atrair por Ele. Diga, Senhor, que eu te procure. Senhor, que eu te procure. Senhor, que eu te procure. Peça ao Espírito Santo o dom da piedade. Estamos falando nesta sequência da homilia sobre a piedade, esse relacionamento de filhos. Senhor, que eu te procure como um filho pequenino procura o Pai. Procura a orientação do Pai, procura a ajuda do Pai. Senhor, que eu te procure. Peça ao Espírito Santo o dom da piedade para crescer na oração. Continua rezando. Senhor, dai-me memória. Dai-me memória. Você lembra quando Jesus contou a parábola do semeador? Que algumas sementes caíam à margem do caminho, os pássaros levavam embora. É isso que acontece quando nós não temos memória, quando nós não guardamos aquilo que rezamos. Quanta coisa Deus tem falado para você, quanta coisa Deus tem falado para mim em momentos como este, quando a gente vai à missa, quando a gente assiste um programa ou acessa um bom conteúdo pelas redes sociais. Mas a gente esquece. E aí a graça de Deus não nos favorece. Diga, Senhor, dai-me memória. Dai-me caridade, dai-me amor para que tudo eu faça por amor, não por medo, não por obrigação. Eu não quero ter contigo esse tipo de relação, meu Deus, nem medo, nem obrigação, nem um relacionamento interesseiro. Senhor, dai-me amor. Dai-me castidade. Peça a pureza. Um relacionamento casto, puro, com Deus, com as pessoas, sem malícia, sem se deixar contaminar por nada, sem se deixar adulterar. Um coração puro. A palavra de Deus diz, os puros verão a Deus. Precisamos pedir a graça da castidade. Diga, Senhor, dai-me a castidade. Dai-me a fé. A fé não se compra. A fé se recebe de graça. Por isso pedimos a Deus, meu Deus, meu Senhor, dai-me a fé. Para que eu acredite que o melhor para mim é aquilo que o Senhor quer. Dai-me a fé. E enfim, meu irmão, minha irmã, vamos concluir essa oração dizendo, Senhor, dai-me tudo aquilo que Tu sabes ser útil à minha alma. As nossas orações poderiam se resumir nesta oração. É como Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, Ele disse, logo no início, seja feita a vossa vontade. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade. Porque o Senhor sabe o que é que realmente eu e você precisamos. Então reza comigo. É uma oração de abandono. Dai-me, Senhor, tudo aquilo que Tu sabes ser útil à minha alma. Você pode até reclinar a cabeça num gesto de humildade e dizer, e concede-me que Tu reines em mim. Olha que oração linda esta que São Columbano nos ensina. Você termina a oração dizendo, concede-me, Senhor, que Tu reines em mim.
que sejas o Senhor da minha vida, que a minha vida não seja conduzida pela carne, mas pelo teu Espírito dirigida. Senhor, que tu reines em mim. Amém. Se você deseja tudo isto também, meu irmão, minha irmã, diga, escreva o seu amém. Se tudo isto você deseja, proclame, escreva, assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São Frei Galvão, hoje dia deste grande santo do nosso país, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Querido irmão, querida irmã, que bom que estamos reunidos, e continue chamando outras pessoas. Vai chamando outras pessoas para este momento. Não saia daqui sem compartilhar este conteúdo para que ele alcance muitas outras pessoas. Nós estamos na 9ª homilia de São José Maria Escrivá e o tema é a relação com Deus. É claro, todas elas, as 18 homilias, a vida toda de São José Maria Escrivá foi dedicada para que ele e todos aqueles a quem ele foi conhecendo e servindo crescessem na relação com Deus. Por isso que o título deste livro, que contém essas 18 homilias, é Amigos de Deus. Nessa homilia, precisamente, São José Maria está nos falando de como devemos viver a relação com Deus. Como é que você se relaciona com Deus? Primeira pergunta, você tem se relacionado com Deus? É essa a questão. Ou você vai vivendo, vai simplesmente deixando as coisas irem acontecendo, como se Deus não estivesse nada dizendo. E aí? Você vive em função da relação com Deus? Depois, se você se relaciona com Deus, como você o vê? Como um Deus ditador? Ou como um Deus de amor? Como um Deus que é simplesmente um patrão? Ou como um Deus que lhe ama de todo o coração, como um pai ama um filho? Você se relaciona com Deus como uma pessoa que já tem todas as respostas, já sabe o que deve fazer, ou como uma criança pequena que precisa que o pai esteja constantemente ali socorrer? É esta a orientação que São José Maria está nos dando, e agora em mais um trecho desta 9ª homilia, nós estamos hoje na segunda parte da sequência Piedade, Relacionamento de Filhos. Eu não sei se você já tinha refletido sobre o sentido desta palavra piedade. Quando a gente diz uma pessoa muito piedosa. Normalmente a gente diz que uma pessoa muito piedosa quando ela é muito próxima de Deus, não é não? Quando ela reza, você vê que é uma pessoa de oração. Mas na realidade você está dizendo esta pessoa se reconhece filha de Deus. Por isso que ela é piedosa, porque ela tem com Deus um relacionamento de filha, de filho. A piedade é este dom do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo, que nos leva a compreender a paternidade de Deus nesse sentido de reconhecer a Deus como nosso Pai e de nos relacionarmos com Ele como filhos. Jesus veio para nos dar esta clareza. Veja que na oração que Jesus nos ensinou, Ele diz, chame a Deus de Pai. Começa, Pai Nosso. Hoje a própria palavra vai falar sobre isso também, para quem está ao vivo conosco. Jesus pede para que a gente chame a Deus de Papai, Paizinho, Abba. É assim que nós lemos no ensinamento dos apóstolos.
Foi Jesus que ensinou isso para eles e eles ensinam para nós. É isso que a igreja está nos dizendo, é isso que este santo está nos dizendo. Vamos ouvir então o trecho de hoje? Vamos lá? Abra bem o seu coração. São José Maria já começa assim esta segunda parte, falando sobre piedade e relacionamento de filhos. Sede muito crianças, e quanto mais melhor. É o que vos diz a experiência deste sacerdote, que teve de levantar-se muitas vezes ao longo destes 36 anos. Que longos e que curtos se fizeram para mim, em que vem procurando cumprir uma vontade precisa de Deus. Uma coisa me ajudou sempre: continuar a ser criança e meter-me continuamente no regaço de minha mãe e no coração de Cristo, meu Senhor. As grandes quedas, as que causam sérios estragos na alma, e algumas vezes com resultados quase irremediáveis, procedem sempre da soberba de nos julgarmos pessoas crescidas, autossuficientes. Nesses casos, predomina na pessoa uma espécie de incapacidade para pedir assistência a quem a pode proporcionar. Não apenas a Deus, mas também ao amigo, ao sacerdote. E aquela pobre alma, isolada na sua desgraça, afunda-se na desorientação, no descaminho. Supliquemos a Deus agora mesmo que jamais permita que nos sintamos satisfeitos, que aumente sempre em nós a ânsia do seu auxílio, da sua palavra, do seu pão, do seu consolo, da sua fortaleza. Desejai ardentemente o leite do Espírito, sem mistura de fraude. Fomentai a fome, a aspiração de ser como crianças. Convencei-vos de que é a melhor forma de vencer a soberba. Persuadi-vos de que é o único remédio para que a nossa conduta seja boa, seja grande, seja divina. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e vos tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, o negócio é virar menino. O negócio é virar criança. É se reconhecer como criança. É ser como criança. Escreva assim: eu quero ter um coração de criança. Não é aquela canção que a gente canta, não é? Eu quero ter um coração de criança. Então escreva aí: eu quero ter um coração de criança. Eu quero ser muito criança. E é importante isso, viu? São José Maria diz que não é simplesmente ser criança, é um ensinamento que vem também de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu gosto de dizer que São José Maria Escrivá é como que a Santa Teresinha dos nossos tempos. Não basta ser criança, tem que ser criança pequena, porque uma criança já meio crescida já começa a ficar metida. Não é assim? Uma criança muito sabida já começa a ficar metida. Então tem que ser como criança, e uma criança bem pequena, viu, Geliseu? Aquela criança que é totalmente dependente de Deus. Você vê, quando a gente vai crescendo, mesmo sendo ainda criança, a gente começa a querer ser independente, né? O pai e a mãe quer ajudar, ainda não é nem adolescente, ainda é criança, né? Mas, não, eu sei, deixa que eu sei, né? Então, por isso que tanto Santa Teresinha do Menino Jesus como São José Maria Escrivá diz assim: sede muito crianças, ou seja, uma criança e uma criança bem pequena. Meu irmão, minha irmã, é fundamental. E você vê no final hoje desta sequência, desta segunda parte, São José Maria usa
uma orientação dita diretamente por Jesus. Se não vos converterdes e vos tornardes como meninos, como crianças, não entrareis no reino dos céus. Você pode até anotar essa passagem, anote aí. Mateus 18, versículo 3. Mateus 18, versículo 3. A relação com Deus deve ser a relação de um filho, de uma filha com o pai e de um filho, de uma filha bem pequena, de uma criança bem pequena. Como é o ensinamento de Santa Teresinha na infância espiritual, como é o ensinamento que São José Maria está reforçando aqui durante esta homilia. E ele fala da sua própria experiência. Olha, gente, quando São José Maria estava fazendo essa reflexão, naquele domingo da misericórdia, domingo Inaubis, naquele ano, segundo domingo da Páscoa, era o ano de 1964. 1964. E naquela ocasião, São José Maria estava com 36 anos de padre. Ele tinha se ordenado há 36 anos. Já é uma boa experiência, né? 36 anos de sacerdote. E ele diz assim que ele, naqueles 36 anos de padre, ele foi fazendo essa experiência muito frutuosa, muito fecunda, muito proveitosa, de, apesar de ser padre, apesar de ter vários anos já como padre, se reconhecer como uma criancinha cuidada por Deus. Ele diz isso a partir da sua experiência, depois de ter caído muitas vezes. Olha, é um padre com 36 anos, naquela ocasião de sacerdócio, que está dizendo, olha, eu já, nesses meus 36 anos de padre, eu já caí muitas vezes e já me levantei muitas vezes como uma criança ajudada pelo Pai, na busca da vontade de Deus, procurando a vontade de Deus. Ele diz, foram anos longos e curtos, porque você sabe, né? Hoje eu estou falando com você, eu estou com 53, não sei quantos anos você tem, mas a gente não vê o tempo passar, o tempo passa voando, né? O tempo passa voando. E como eu estou com Deus me relacionando? Eu estou deixando Deus vir ao meu encontro? E na medida que eu vou caindo, ir me levantando, o tempo passa voando. Como você está com Deus se relacionando? Você tem deixado Deus ir lhe socorrendo, lhe ajudando, lhe levantando? São José Maria conta dessa sua experiência durante 36 anos de sacerdócio. Ele diz que o que ajudou muito a ele foi o fato de continuar a ser criança. Quando a gente começa a crescer na relação com Deus, existe uma tentação, viu? Preste atenção. Sobre isso que ele quer também nos alertar. Quando a gente começa a ter consciência da relação com Deus, a se relacionar com Deus, a gente pode começar a se acostumar a entrar numa rotina, ou então a pensar que já sabe muito, que já pode muito. E aí está o erro. Precisamos continuar a ser criança. Não importa quanto tempo faz que você está na igreja, que você já se relaciona com Deus, que você já reza. Não importa a sua condição, se você é um leigo, se você é um padre, como São José Maria Escrivá, se você é uma religiosa, se você tem muita formação, se você sabe pouca coisa, é importante continuar a ser criança. Mesmo se você seja um jovem, mesmo se você já seja uma pessoa com idade mais avançada. Se eu não me engano, nessas alturas aqui, São José Maria Escrivá já tinha mais de 60 anos. Posso ter errado nas contas, né? Mas nesse ano aqui, é isso mesmo, acho que São José Maria nasceu, se eu não me engano, eu sou muito ruim de data, nasceu em 1902,
que estamos em 1964, estamos ouvindo aqui um ancião, um idoso, dizer que continuava a ser uma criança diante de Deus e se colocava continuamente no regaço da Mãe Maria e no coração de Cristo. Para você caber ali nos braços de Nossa Senhora, para você conseguir estar no coração de Cristo, você tem que ser muito pichototinho, muito pequeno. Eu preciso fazer isso, você também, meu irmão. Você que está comigo pelas redes sociais, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, precisamos continuar a ser crianças e a nos colocarmos continuamente nos braços de Nossa Senhora e no coração de Jesus. Perceba que isto se traduz em atitudes concretas, como, por exemplo, a oração. A gente percebe até que ponto a gente é pequeno quando a gente olha a nossa busca de Deus pela oração. Quando eu rezo menos, é porque eu já estou me achando grande e menos necessitado de ser por Deus cuidado. Quando eu vou menos à missa, quando eu leio menos a palavra de Deus, quando eu rezo menos o texto. Não é uma atitude matemática, não é a quantidade de missas que eu vou, não é a quantidade de horas que eu rezo, não é a quantidade de textos que eu recito. É claro que mais do que isso é a maneira como eu faço isso. Mas o fato de não fazer isso também diz muita coisa. Você concorda comigo? Se eu não só preciso ir à missa, rezar o texto, ler a Bíblia, mas fazer isso com o coração de criança, imagina quando nem sequer eu faço isso. Então, é também uma questão de quantidade além de qualidade. Agora, quando não tenho nenhuma das duas realidades, é sinal de que eu não reconheço a minha necessidade. Você tem procurado estar nos braços de Nossa Senhora? Você tem pensado nela, você tem rezado a ela, pedido a ajuda dela, rezando o ofício, rezando o texto. Você tem feito isso? Se colocado como criança no regaço da mãe? Você tem procurado estar no coração de Cristo? Jesus que diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente está em oração. Quando a gente vai à missa. A Eucaristia é como que o coração de Jesus. Lá no milagre de Lanciano, não é? Que tem na Itália, depois pesquisa aí, Lanciano, cidade da Itália, onde um padre que estava com uma crise de fé, não estava mais acreditando em Jesus na Eucaristia, viu a hóstia se transformar em um pedaço de carne nas suas mãos. Depois de muitos estudos foram ver e aquele pedaço de carne era de um coração humano. Olha lá, coração de Jesus. Com que frequência você vai à missa? Para ter este encontro com Jesus. Com que frequência você tem procurado a confissão para experimentar a misericórdia que jorra do coração de Jesus? Gente, é importante a gente pensar sobre isso, porque senão a gente fica assim só naquela poesia, né? Naquela coisa melosa, eu tenho que ser como criança, tenho que estar nos braços da mãe, no coração de Jesus. Mas isso tem que se tornar concreto na minha vida e na sua. E aqui São José Maria está alertando, viu, gente? Se a gente não faz isso, se a gente fica meio metido, meio sabido, meio crescido, sem se deixar ser por Deus socorrido, assistido, a gente leva quedas e grandes quedas. E sofremos muitos estragos na nossa alma, algumas vezes irremediáveis. A gente tem que ter cuidado, porque o estrago é grande. Olha, Jesus, ele alerta. Lembra aquela passagem que Jesus disse que quando o demônio sai de uma casa, vai ficar vagando por aí, procurando outros lugares, e depois, quando volta e vê aquela casa arrumadinha, ele entra e traz mais uma turma de demônios com ele, e ele diz, e a condição desta pessoa é pior do que a anterior. Isso acontece quando alguém começa a ter uma relação com Deus, começa bem, mas não termina bem, porque vai se afastando, vai negligenciando.
vai se achando já não tão necessitado de Deus, eu já sei muita coisa, eu já posso muita coisa, etc. Pode ser que o estrago seja tão grande que seja quase irremediável. É fruto da soberba. E isso está enraizado lá no primeiro pecado que antecedeu ao de Adão e Eva, que foi o pecado de Lúcifer. Porque ele tinha uma belíssima relação com Deus. Ele era muito agraciado por Deus. Ele tinha consciência da relação com Deus, ele tinha uma excelente relação com Deus, mas ele se encheu de orgulho e decidiu a não servir mais a Deus. E começou a pensar que era Deus. E espalhar essa ideia triste por aí que ainda vem circulando no nosso meio. Então, a soberba de nos julgarmos pessoas crescidas, autossuficientes, isto estraga a gente. Escreva assim: eu não sou autossuficiente. Eu preciso do socorro de Deus. Eu não sou autossuficiente, eu preciso do socorro de Deus, orientando os caminhos meus. Eu não sou autossuficiente. Eu preciso do socorro de Deus, orientando os caminhos meus. Eu não sou autossuficiente. Eu preciso dos cuidados de Deus. Eu preciso do socorro de Deus, orientando os caminhos meus. Se eu não penso assim, meu irmão, minha irmã, se você não pensa assim, querido ouvinte da Rádio Cultura, você que está conosco nesta noite, vai começando a crescer em nós, diz São José Maria, uma incapacidade de pedir ajuda. Olha que isso aqui pode estar se refletindo na nossa relação com as pessoas. Olha, atenção, viu? O São José Maria é mestre em nos ensinar a relação com Deus a partir da nossa relação com as pessoas. Que tipo é você? Que tipo sou eu? Nós somos pessoas que reconhecem que precisam das outras? Sim ou não? Tudo no equilíbrio, né? Tem pessoas que não são autossuficientes, são extremamente dependentes. Então, não conseguem fazer nada sem pedir ajuda. Não se trata disso. Tem coisas que eu posso e até devo fazer sozinho. Mas eu não posso achar que posso fazer tudo sozinho. Então, tem pessoas que não pedem ajuda a ninguém. Nem pedem e nem querem ser ajudadas. Ainda tem isso, vai aumentando o estrago, né? Tem as pessoas que não pedem ajuda e tem aquelas que, além de não pedir, se alguém oferece, não aceita. É assim que você tem sido? Isso é orgulho, viu? Isso é soberba. Às vezes, Deus permite até que uma pessoa dessa, por amor, Deus permite que adoeça. Não que Deus adoece a pessoa, mas de tudo Deus tira algo bom. Às vezes a pessoa, só numa doença é que vai começar a perceber que precisa do outro. Nós conhecemos histórias assim. Talvez você conheça uma história assim. Talvez a sua história seja assim. Então, quando nós vamos nos tornando ilusoriamente autossuficientes pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, nós vamos crescendo nesta incapacidade de pedir ajuda, não só a Deus. Como é que a gente não pede ajuda a Deus? A gente não reza. A gente não reza, por isso que eu digo que isso é muito concreto. Porque se você diz assim, não, mas eu acredito em Deus, eu conto com Deus, mas você não faz isso na vida. Como é que você diz isso se você não faz? Você não tira nenhum tempo para rezar. Quanto tempo faz que você não vai à missa? Você não precisa de Deus, você não precisa do perdão de Deus, você não se confessa. Eu estou trazendo esses elementos para que a gente tenha assim, um referencial, um termômetro, você está entendendo? Quando a gente está em dúvida, eu não sei se eu estou com febre ou não, o que é que a gente faz? Você fica na dúvida? Eu não sei. Você precisa de um instrumento, não é? Aí você coloca o termômetro, estou, ou graças a Deus não estou.
Quando eu estou falando nessas atitudes de oração, em vida de oração, é uma espécie de termômetro. É uma espécie de termômetro para dizer, eu digo que preciso de Deus na medida em que eu recorro a Deus. Como é que eu sei que eu digo que preciso de uma pessoa? Se eu vou até aquela pessoa. Se eu peço a ajuda daquela pessoa, é ou não é? Não, preciso da ajuda dos meus amigos. Como é que eu sei que é verdade isso que eu estou dizendo? Se eu constantemente estou pedindo ajuda a eles, se tudo aquilo que eu faço na companhia deles, com a colaboração deles, então eu tenho que olhar para esta minha vida de oração para perceber como está, em se tratando de Deus, a minha relação. Mas São José Maria vai dizendo que esse tipo de orgulho, esse tipo de soberba, ele pode ser percebido também no relacionamento com as pessoas. Quando eu não peço ajuda aos amigos, quando eu não peço ajuda a um padre, a ninguém da minha família. Consequência disso, olha que triste. Uma pobre alma assim fica isolada na sua desgraça, vai se afundando na desorientação e no descaminho. É uma tristeza. A pessoa está mergulhada numa grande necessidade, numa grande desgraça, numa grande desorientação e não busca socorro. E não busca ajuda, nem de Deus e nem dos irmãos. Por isso nós vamos hoje, já no finalzinho deste episódio, vamos transformar isso que nós estamos falando em oração. Você que está conosco, vamos dizer assim juntos: meu Deus, que eu jamais me sinta satisfeito. No sentido, Senhor, de não ter necessidade do teu amor. Que eu me sinta sempre necessitado de ser pelo Senhor ajudado. Aumenta, meu Deus, em mim este desejo do teu auxílio. Diga isso, meu irmão. Aumenta, meu Deus, em mim o desejo do teu auxílio, para que eu sinta a necessidade de te buscar, para que eu sinta a necessidade de rezar, para que eu sinta a necessidade de na missa estar, de buscar a Sagrada Confissão, para que o Senhor possa me perdoar, que eu sinta a necessidade de ler a Bíblia, de conhecer os ensinamentos da igreja, para que o Senhor possa me orientar. Aumenta em mim, meu Deus, esta ânsia do seu auxílio, este desejo da tua palavra, este desejo da Eucaristia, este desejo do teu Espírito. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você tem invocado o Espírito Santo? Vem, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Enche o meu coração. Esta oração tão simples que muitos de nós até sabemos decorada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Senhor, que eu sinta a necessidade da tua consolação, da tua fortaleza, da ação do teu Espírito na minha vida. Nós estamos pedindo o dom da piedade, meu irmão. Nós estamos pedindo o dom da piedade para crescermos nesta relação com Deus como filhos. Senhor, que eu deseje ardentemente o leite do Espírito sem mistura de fraude. Senhor, que eu rejeite os alimentos que o mundo me oferece. Faça essa oração. Olha, o mundo vive oferecendo porcaria para a gente. O que é que uma criança precisa para crescer? Vitaminas, nutrientes, o leite materno, não é? Frutas, legumes, proteínas. É assim que a gente cresce com essas coisas. Agora imagine uma criança que recebe o tempo todo pirulito, sorvete, esses bagulhos, né? Uma criança dessa vai crescer de que jeito, meu irmão, minha irmã? Diga, Senhor, que eu rejeite esses alimentos que o mundo
insiste em me oferecer, mas que não me levam a crescer. O mundo me oferece alimentos que só me dão um falso prazer, mas que não me ajudam a crescer. Senhor, que eu rejeite este tipo de alimentação e que cresça em mim este desejo do leite do Espírito, sem mistura de fraude. Aumentai em mim, Senhor, esta fome. Aumentai em mim esta fome de Ti, porque a minha alma tem sede de Ti, a minha alma tem fome de Ti. Aumenta em mim, Senhor, o desejo de ser como criança. Aumenta em mim, Senhor, o desejo de ser como criança. Se você, meu irmão, minha irmã, é alguém que diz, eu sei o que é melhor para a minha vida, ninguém precisa me dizer o que eu tenho que fazer, diga, Senhor, aumenta em mim a aspiração de ser como criança. Tira de mim todo orgulho, tira de mim toda soberba, para que eu tenha uma conduta boa, uma conduta grande, uma conduta divina, como filho, como filha que eu sou do Senhor, meu Pai, meu Deus de amor. Meu irmão, minha irmã, rezar assim e viver assim é a única maneira de ter um feliz fim. Se eu e você queremos um dia estar com o Pai, eternamente na felicidade do céu, precisamos lembrar desse conselho de Jesus. Se não nos convertermos, se não nos tornarmos como meninos e meninas e bem pequenos, não entraremos no reino dos céus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. E aí, meu irmão, eu quero ter um coração de criança. Você também? E bem pequena. É verdade. O que é que você achou? Foi que Deus lhe falou? Aonde Deus lhe tocou? Vamos sair daqui menores para nos tornarmos melhores? Escreva assim no finalzinho, eu quero ser menor para me tornar melhor. Vamos concluir com esta frase? Eu quero ser menor para me tornar melhor. Deixe o seu comentário, escreva o que foi que Deus falou ao seu coração e não deixe de compartilhar esta bênção com outras pessoas. É muito importante. Tem muita gente aí metida, tem muita gente aí que se acha crescida e por isso não está sendo por Deus socorrida, favorecida. Divulgue para outras pessoas, tá bom? Quero convidar você para as missas aqui na Boa Semente todo sábado. Cristina, todo sábado tem missa aqui na Boa Semente. Netinha, se organiza, Netinha, para vir aqui, Netinha, um desses sábados, sempre às 6 da manhã. Venha, você passa um dia aqui conosco, convivendo, uma bênção. Se você é de Quixeramobim, ainda mais fácil, você vem e volta para sua casa sem problema. Se você é de outra cidade, liga, combina, olha, eu quero ir para a missa aí, dá certo. Pronto, venha, vai ser muito bom receber você aqui a cada sábado. Em cada sábado, em um local diferente, sempre aqui na Boa Semente. Próximo sábado, a missa, como será o 5º sábado, se eu não me engano, só acontece isso umas 4 vezes no ano, né? Ter 5 sábados. Então, a missa será no espaço onde está sendo erguido o Centro de Evangelização, aqui na sede da nossa comunidade. Um espaço onde nós estamos sempre invocando Nossa Senhora do Sorriso. Então, venha para cá, sábado que vem, você aproveita e conhece, é o espaço onde acontece o Adoremos. Normalmente só tinha missa uma vez por ano lá, né? A gente vai ficar tendo agora essas missas dos 5º sábados. Então, às 6 da manhã, se Deus quiser, já tomando posse da graça de Deus, no Centro de Evangelização, vamos ter
missa aqui na comunidade. Tá bom, Karina? Espero por você, tá bom? Chama a família toda, traz aí a Claudiana, traz o nosso querido Chiquinho, chama todo mundo, a Cícera, todo mundo aqui. E você reúne os vizinhos, as pessoas que trabalham com você, faz uma romaria aí, faz uma peregrinação. Você que mora no interior, aluga aí uma Topic. Vamos criar este hábito de fazer a cada sábado uma peregrinação mariana. Vamos rezar a Ave Maria pelas suas intenções, pelas nossas. Por favor, reze por nós. Nós rezamos por você também. Pense também naquelas pessoas que pediram a sua oração. Vamos fazer sempre nesse finalzinho esse momento de intercessão. Pessoas que você sabe que estão precisando que você reze por elas. Uns orando pelos outros, sob a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande a você que ficou conosco até agora, pela internet, pela Rádio Cultura, e até o próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.